Então hoje a gente vai começar mais um dia, né? Mais um domingo, entregando os nossos primeiros minutos do dia a Deus. Hoje a gente vai ler o capítulo 10 de Provérbios, então já faz 10 dias, né, que a gente iniciou essa meta de ler aí ao longo do mês inteiro esses 31 capítulos. Então antes da gente iniciar nossa leitura, a gente vai orar, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse dia. Pai, obrigada, Senhor Jesus, obrigada por este dia em que nos reunimos aqui para te buscar, né, para ler da sua palavra. O Senhor é maravilhoso, cheio de misericórdia. O Senhor nos guia, né, nos corrige, nos mostra o caminho da verdade. A gente agradece porque a gente sabe que mesmo a correção ela vem para o nosso bem, né? Então a gente é muito grata pela sua presença, pela sua orientação, direção. Mesmo quando a gente está distante, o Senhor vem, nos resgata, nos traz para a luz. Então a gente está aqui para aprender mais contigo, para receber a presença do Espírito Santo, que sabemos que ele nos ajuda a ter esse entendimento, né? Sentir mais a sua presença, que ele ajuda a transformar nossas mentes, corações. Oramos, Pai, para que o Senhor nos dê entendimento ao longo dessa leitura de Provérbios 10, para que a gente possa nos fortalecer contra as tentações, que o Senhor nos dê sabedoria para escolher o que é certo, força para persistir, né, para a gente continuar aqui, perseverar, te buscando diariamente, que o Senhor nos ajude, né, a ter esse relacionamento íntimo cada vez, ter mais essa sensibilidade para poder te ouvir. Que a gente possa descansar em Ti, deixando de lado toda a nossa ansiedade, medo e aproveitar ao máximo esse tempo de oração e crescimento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, hoje é capítulo 10, tá? Nos capítulos de 1 a 9 que a gente leu até agora, ele foi uma introdução a Provérbios. Então, ali tinha mais poemas sobre a sabedoria. Então, até ontem a gente estava lendo, né? Salomão ele apresenta a sabedoria como uma figura feminina, como se fosse uma mulher ali, né? Então, ela estava chamando as pessoas para segui-la, mostrando a diferença entre o caminho do bem e o caminho do mal. Agora, a partir do capítulo 10 até o capítulo 22, o estilo da leitura ela já vai mudar, tá? Em vez de poemas, né, vão ser textos mais longos. Em vez de poemas e textos mais longos, aqui, por exemplo, lá a gente vai falar sobre o adultério, né? A gente vai falar sobre finanças. Então, cada capítulo ele traz um tema. Aqui não. Cada versículo ele é de forma individual. Então, se você quiser pegar, tipo, vou ler o versículo 10 e meditar sobre ele, tá tudo bem. Um não dá uma sequência do outro, eles são independentes, né? Então, é bom porque às vezes você quer pegar e ler um versículo e meditar sobre ele, só que também é mais complicado porque ele não segue uma sequência em um tema, né? Então esses versículos eles são mais independentes e eles abordam diversos temas como justiça, diligência, honestidade, temor a Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler de 4 em 4 versículos e aí a gente traz ali um entendimento sobre ele, tá? Então, Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Se a gente for ver, ele acaba reforçando tudo que a gente leu, né? Então, ele fala dos benefícios da sabedoria, né? Do comportamento justo. Então, que se a gente for sábias, né? A gente vai trazer alegria para nossa família. Enquanto, se a gente for insensata, isso vai causar tristeza. Toda vez que eu leio isso, eu falo, nossa, eu queria que os filhos estivessem lendo. Então, imagina, se você lê e tem o entendimento, dura eles terem a cabeça para ter o entendimento, né? Às vezes ali na adolescência, enfim.
Ele também fala aqui sobre as riquezas obtidas de forma desonesta não vai trazer benefício, mas a honestidade e o bom caráter é o que vai proteger as pessoas, né? Então, Deus ele não abandona o justo, enquanto aqueles que rejeitam o caminho de Deus são frustrados. Então, e aí ele fala ali sobre a diligência. O que é a diligência, né? A diligência é agir com dedicação, empenho, né? Fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, já que você vai fazer isso daqui, faça de maneira diligente, né? Dê o seu melhor, dê atenção, se atente aos detalhes. Igual a gente fala, né? Que a gente faça de hoje o melhor dia da nossa vida, que a gente pense hoje como o único dia que a gente tem. E mais a pobreza, a preguiça, ela vai levar à pobreza. Então, preguiça de fazer as coisas, de dar o nosso melhor, de acordar cedo, de fazer o que tem que ser feito. Versículo 5: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios oculta a violência. A boca dos ímpios, do que a gente fala, né? A memória deixada pelo justo é uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceitará os mandamentos, mas os lábios do insensato o levam à ruína. Então, a importância da prudência, né? Pensar antes de agir, né? De dar atenção devida às coisas importantes. Eu vou até colocar aqui em NVI. Então, ele mostra que os justos vão ser abençoados e deixar um legado, né? E os perversos, eles são desprezados. Então, o coração do sábio, ele está disposto a aprender. Então, o sábio de coração aceitará os mandamentos. A gente está aberta, né? A vir aqui, ler, aprender, obedecer a Deus, né? Mas quem que é arrogante, né? E às vezes tem gente que não aceita, né? E acaba sendo prejudicado. E tudo que a gente está lendo aqui, eu não sei vocês, mas a gente já sabe dessas coisas, né? Só que por que a gente tem que orar e vigiar? Porque às vezes a gente cai em tentação, né? Às vezes acontece e fala, acho que isso não tem problema. Então, tudo que tá falando aqui, acredito que a gente já tem esse entendimento, né? O que é certo, o que é errado. Mas eu acho que é o que falava de gravar essas coisas no nosso coração, né? Na hora que vier a preguiça, né? Na hora que a gente tiver que fazer as coisas do nosso dia a dia. Que às vezes a gente faz, mas não dá o nosso melhor. Acho que é mais, a gente sabe, mas acho que isso vai estar reforçando para que a gente consiga realmente aplicar isso na nossa vida. Ele continua aqui no versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, né? Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem pisca maliciosamente causa tristeza. A boca do insensato leva à ruína. Vendo que ele está falando muito sobre o que a gente fala, né? A boca do justo é a fonte da vida, mas a boca dos ímpios oculta a violência. O ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. Então, acho que é como se a gente fosse uma fonte de vida para os outros, né? Então, que as nossas palavras e atitudes, elas sejam benéficas. Então, cuidar com o que sai da nossa boca. Até ontem, aqui tá dando um problema aqui no prédio, tá tendo festas ali no espaço que é de fazer festa mesmo, e tem um dos moradores que ele tá muito incomodado com isso. Então toda vez que tem festa, ele manda mensagem no grupo, xingando, que é um absurdo. Eu fico, gente, mas as pessoas estão ali se divertindo, o espaço é pra isso. Era 7h30 da noite, ele tava ali falando mal, que a música tava alta, não era nem 10h30, né? Então, o que a gente teria que, às vezes, usar da nossa boca nessa hora com sabedoria? Eu não consegui falar nada ali, mas é porque era mais sobre ele do que sobre as pessoas. Só que o que aconteceu? Todo mundo que estava no grupo começou a entrar nesse mesmo conflito e começaram a xingar as pessoas e falar das pessoas. Olha só, uma pessoa, às vezes que não tá bem, o quanto que saiu da boca dele, ele escreveu, né? Mas saiu ali dele, aquela hora fez com que todo um grupo se rebelassem contra pessoas que estavam ali, né, vivendo, né, se relacionando, estando bem. Então, do mesmo jeito que a nossa boca pode trazer coisas ruins, a gente pode, de uma maneira, né, mudar isso, né? Falou num dos capítulos anteriores que a gente tem que trazer a pacificação,
né? Não a discórdia entre as pessoas. Então tá, eu vou falar alguma coisa no grupo, mas eu tenho que trazer já uma solução para isso. Ai, gente, eu acho que o som tá muito alto, então vamos trazer essa pauta no condomínio. Eu acho que tá tudo bem, as pessoas precisam se divertir, mas tá vindo aqui no meu apartamento que é o 10º. Então vamos conversar lá pra gente não ir metendo a boca. Ele não resolveu nada e fez todo mundo ficar com raiva. Então, pra gente ter sabedoria na hora que a gente vai falar as coisas, entende? Então, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio oculta essa violência, né? Então, o perverso, né? Aquele que é oposto ao justo, ele traz violência. O ódio, ele causa separação, ele causa conflito, né? Enquanto o amor, ele é capaz de perdoar, restaurar relacionamentos. Versículo 13: a sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. A sabedoria é algo que reflete nas palavras e nas ações das pessoas. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um perigo eminente. Então, insensato, aquele que toma decisão sem sabedoria, de maneira imprudente. Então, é discernir, né, as coisas que a gente fala e tomar cuidado também, né? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Então, ele observa que a riqueza ela pode trazer segurança, né? Enquanto a pobreza ela é uma dificuldade para os pobres. Isso é verdade, né? Ontem na palestra, em um dos momentos, foi um médico no final falando da gente cuidar da nossa saúde, porque a população ela vai ser muito mais idosa no futuro, então o percentual vão ser 30% da população vai ter mais de 60. Então, para a gente cuidar hoje, porque nós que às vezes vamos ter que sustentar um país, né? Foi dessa maneira que ele diz, porque as crianças que estão nascendo hoje, as pessoas que têm condições não estão tendo muitos filhos, e as pessoas que não têm ensinamento e condições estão tendo mais filhos. Então, esses filhos dessas crianças que não têm condição, às vezes não vão ter um estudo, né, um suporte, uma base familiar, e eles que vão ser os nossos adultos no futuro. Então, o que ele trouxe a reflexão? Que às vezes essas pessoas não vão conseguir sustentar uma sociedade. Então, as pessoas idosas vão ter que ter saúde, cabeça, para sustentar os mais novos, né? E não em dinheiro só, tá? Mas em ensinamento, em sabedoria. E ele falava que ele mostrou uma imagem do Rio de Janeiro, onde tinha a favela da Rocinha, e se eu não me engano é São Conrado, a praia. E ele falou que a mortalidade na favela é 6 vezes maior das crianças do que no bairro que está do lado, por conta da falta de dinheiro, da falta de recursos. E aqui traz, ó, no versículo 15, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, como se realmente quem tem essa riqueza tem mais segurança. Tem um plano de saúde, tem uma alimentação melhor, tem água, né, chuveiro para tomar banho, e a pobreza é a ruína dos pobres. Então, é isso mesmo, né? Fala também, ele trouxe outra pesquisa que as pessoas que têm mais condições vivem em média 20 anos mais do que as pessoas que não têm, né, por conta disso. No entanto, a gente sabe que a verdadeira recompensa é para aquela pessoa. Não adianta ter só o dinheiro e não ser honesto, confiável, ético, que respeita os outros, mas isso é algo que a gente precisa observar, né? O salário do justo é a vida, mas a retribuição do ímpio é o pecado. Então, a gente sabe dos benefícios e dos malefícios do dinheiro, então que a gente cuide da nossa saúde, que a gente use com sabedoria essa nossa prosperidade, né? Versículo 17, quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então fala da importância da disciplina, da honestidade, do controle do que sai da nossa boca, né, para a gente aceitar essas correções que estão no caminho da nossa vida, o que a gente lê aqui. Versículo 18, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Versículo 19, na multidão de palavras não faltará transgressões, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata, escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, a gente não pode, ali fala quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Então, às vezes, quando a gente não tá bem, cada sentimento, ele tá revelando
Por exemplo, às vezes a gente fala, ai, não posso chorar, não posso sentir raiva. Não, a gente tem que sentir raiva. Tá, tô sentindo raiva por quê? A gente tem que olhar para dentro e ver o porquê que eu tô tendo esse sentimento, por que eu tô com ódio, né? E trabalhar a respeito disso, porque se você fica guardando isso de você e não reflete sobre o que tá acontecendo, como a gente vai poder melhorar, né? Então, ele fala que quem fala, ele destaca aqui, né, em vários, ele tá falando muito sobre a nossa fala, né? Quem fala demais tende a cometer erros, enquanto saber controlar o que a gente fala é um sinal de sabedoria. Versículo 20: a língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Os lábios dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, né? Então, Salomão está destacando que as palavras das pessoas justas ajudam os outros, enquanto a insensatez só traz problema. E a verdadeira prosperidade, ela vem da bênção de Deus e não traz sofrimento, ao contrário das riquezas que a gente ganha de maneira desonesta. Então tá tudo bem ser rico, né, ter prosperidade, mas tem que estar alinhada com a vontade de Deus, porque quando é dele, quando vem dele, não traz sofrimento, né, ao contrário de riquezas que é ganho de forma desonesta. Versículo 23: para o tolo planejar a maldade é um divertimento, mas o homem inteligente deleita-se na sabedoria. Então, enquanto os tolos gostam de fazer coisas ruins, os sábios se sentem felizes ao buscar sabedoria. Versículo 24: o que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos desejam lhe será concedido. Então, além disso, os medos dos perversos acabam se concretizando, enquanto Deus realiza os desejos das pessoas que são justas. Versículo 25: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Então ali ele traz imagens bem impactantes para mostrar que os ímpios não têm base firme, né? Passada a tempestade, o ímpio já não existe. Quando as coisas ficam difíceis, eles acabam caindo, enquanto o justo que confia em Deus, ele permanece de pé. E vocês podem refletir na vida de vocês, né? Quantos momentos difíceis que você já passou na sua vida, que você olhou para trás e falou: caraca, como que eu passei por tudo isso? Né? Como eu superei isso, né? É que quando a gente confia em Deus, a gente permanece em pé. Eu lembro uma vez uma palavra que teve falando da palmeira. Ele mostrou tipo um tsunami que veio e destruiu tudo e as palmeiras estavam em pés do mesmo jeito, que é quando a gente confia no Senhor, quando as nossas raízes é firmadas nele, né? Depois ele fala ali sobre a preguiça, né, que é algo desagradável, como o vinagre e a fumaça que só irritam a gente. Então ele está trazendo muito a respeito do que a gente fala, tomar cuidado com as nossas palavras, que elas sejam justas, venha para resolver os problemas e não trazer mais conflitos, que a gente seja pacificadora. Além disso, respeitar Deus traz uma vida longa e cheia de satisfação. Então, alguém que vive de forma irresponsável, sem se importar com os outros, acaba enfrentando consequências ruins, né? Então, por outro lado, quem é justo, quem faz as coisas corretas, tem esperança de viver alegre, realizada, né? E a gente pode trazer, por exemplo, e às vezes nos pequenos detalhes, às vezes a gente fica pensando que a coisa, ai, nossa, tem que ser muito ruim para ser insensato ou não justo, mas às vezes até quando você estudava e você se dedicava aos estudos, você conseguia boas notas, certo? E um futuro promissor. Se você se dedica, se você estuda, se você dá o seu melhor. Enquanto aqueles que não estudavam, né, às vezes não tem uma nota boa e às vezes vai ter dificuldade na vida. Então, em coisas simples do nosso dia, né, do nosso dia a dia, a mesma coisa, se eu organizo bem as minhas finanças, eu vou conseguir poupar para ter uma reserva, uma aposentadoria e ter segurança. Se eu gasto tudo de maneira inconsequente, não me organizo e tenho preguiça de estudar ou de olhar para os meus traumas e para as minhas limitações, eu vou ter uma consequência que eu vou me sentir ansiosa em relação ao dinheiro, à reserva, ao futuro. Então não são só em coisas graves, são coisas da nossa vida também, né? Então temor ao Senhor, fazer, não ter preguiça, estudar, fazer a nossa parte, isso vai trazer consequências boas, né? A expectativa do justo redunda em alegria, mas a esperança do ímpio perece.
para finalizar, os 4 últimos versículos: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas o ímpio não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que convém, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Então, ele falou muito sobre o que sai da nossa boca, né? E ele fala que o caminho de Deus é proteção, né? Então, viver com integridade, tendo um caminho firme, né? Pra gente não se desviar, né? Pra maldade, onde leva a destruição. Quando a gente busca no Senhor, a gente faz as coisas corretas, a gente tem uma estabilidade, né? Não que a gente não tenha desafios, mas a gente vive mais em paz, enquanto as pessoas que sentem dificuldade, às vezes que fazem as coisas erradas, elas oscilam mais nesse sentimento. Então, esse capítulo ele destaca as diferenças entre a vida do justo e dos ímpios, né? Das pessoas que fazem as coisas corretas, daqueles que não querem, né, obedecer. Mostra que o nosso caráter e as nossas escolhas, elas vão moldar o nosso futuro e nos ajudam a encontrar essa paz. Então, aqui é reforçando mais uma vez, né, que a gente tem que viver de maneira justa, honesta, né? E aplicar isso na nossa vida, escolhendo agir com integridade, pensando que toda ação, né, toda escolha tem uma consequência na nossa vida, tá? Então, esse foi o nosso capítulo 10, né, que a gente possa fazer as escolhas corretas, cultivar esse caráter que ele nos ensina aqui, né, que refletem os nossos valores, para a gente conseguir construir um futuro positivo, tranquilo. Então vamos agradecer. Hoje a gente se alongou 21 minutos. Vamos lá. Pai, agradecemos por este momento de reflexão na tua palavra, Senhor. Obrigada pelos ensinamentos, né, do capítulo 10, que nos mostram novamente o caminho da sabedoria e da justiça, mas focando mais nas coisas que saem da nossa boca, né, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Somos gratas por cada palavra que nos inspira a viver com honestidade, falar com integridade, né? Que cada lição que a gente aprendeu aqui, ela seja gravada no nosso coração e nos ajude a fazer as escolhas que te honrem diariamente, né? Que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, né? A praticar o que a gente aprendeu, a ser sábias nas nossas decisões, viver segundo os propósitos que o Senhor tem nos ensinado, que a gente possa nos desviar do mal, né, e procurar sempre fazer o bem, para que a nossa vida ela seja leve, né, para que a gente seja um testemunho da sua presença, então que o Senhor nos dê força para persistir, mesmo nos dias difíceis, né, que o Senhor renove a nossa fé para que a gente possa ser um exemplo da tua luz nesse mundo. E tudo que a gente fizer, né, que o seu nome seja glorificado, que a gente possa voltar para a sua palavra todos os dias, encontrar paz, direção. E agora a gente vai profetizar palavras de bênção para o nosso dia. Então nós declaramos que o nosso domingo ele vai ser abençoado, né? Que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa frente, principalmente depois de hoje, as palavras certas na nossa boca, que a gente sirva, né, de pacificadoras entre relacionamentos, que o Senhor nos livre de todas as tentações, nos proteja de todos os maus, coloque todo o mal, coloque os seus anjos à nossa volta por onde a gente entra. Que o Senhor coloque os seus anjos à volta de toda a nossa família, da nossa casa, na nossa ida, na nossa volta, Deus. Que o Senhor nos guie nas decisões, que a gente saiba o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Que a gente tenha uma vida próspera, que essa semana agora que vamos iniciar, né? Que o Senhor nos dê ideias, insights, que a gente consiga prosperar no nosso trabalho, para a gente dar conforto para a nossa família e para que a gente também transborde isso na vida das outras pessoas. Que a gente reflita, né? Que a gente precisa cuidar de nós para o nosso futuro, porque para os próximos anos pode ser que a gente tenha que servir de base para os que estão vindo, né? Para essa nova geração. Então que o Senhor nos prepare com sabedoria, dinheiro, prosperidade, para que cada dia mais a gente consiga cumprir o nosso propósito aqui. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que vocês tenham um domingo lindo, abençoado, na presença dEle. E que principalmente a gente transborde, né? Que a gente seja testemunho, né, de Jesus aqui na Terra. Fiquem com Deus, uma boa semana e nos vemos amanhã.